Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Está aqui comigo Mohamed Al-Turk, palestino, recém-formado na universidade e morador da cidade de Gaza, que fala com a gente direto de lá. Mohamed, seja bem-vindo. Obrigado, Pascal, por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz que você possa estar aqui e que a gente possa conversar. Mohamed, antes da gente começar, será que você pode mostrar rapidinho como é o lugar onde você está? Porque você me disse que está numa parte da cidade de Gaza que não foi tão destruída, onde a guerra não é tão visível. Dá para mostrar pra gente como é aí? Sim, eu posso te mostrar como estão as coisas lá fora, pela janela. Então, esse é um prédio que ainda está em uso no momento, né? Você está em uma das estruturas que ainda estão de pé e também tem uma conexão de internet razoável aí, certo? Sim, muitos prédios na faixa, a maioria deles foi praticamente destruída, mas os que ficaram danificados, sim, ainda são habitados. Tem gente morando dentro deles. É isso. E como foi? O que aconteceu com você? Você pode contar um pouco sobre isso? E talvez também falar um pouco de como foi estudar na Universidade Islâmica de Gaza nesses últimos 2 anos e meio de genocídio. Passei. Então, eu era estudante universitário. Estava no meu segundo, na verdade, terceiro ano, no primeiro semestre. Ia para a universidade como qualquer outro aluno. E o meu professor, talvez você conheça, era o Rifat Al-Araib, que foi assassinado por Israel em dezembro de 2023. Eu costumava sentar nas primeiras fileiras bem perto dele para poder prestar atenção. Ele era uma pessoa incrível e foi assassinado. 2 ou 3 dias depois do início do genocídio, Israel atacou a universidade. Foi bombardeada. O prédio da biblioteca foi bombardeado. O prédio onde eu estudava e assistia às aulas foi bombardeado. Vários prédios foram atingidos. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, uma universidade sendo bombardeada. E ela foi bombardeada várias vezes durante o genocídio. Eu cheguei a ir lá só para ver como estava. Eu vou para a universidade a pé. Levo uns 15 minutos para chegar. E em janeiro de 2025, foi quando o cessar-fogo entrou em vigor, um dia antes da posse do Trump. Eu fui visitar a universidade e lá tinha um acampamento para pessoas deslocadas. Alguns prédios estavam danificados, mas não totalmente destruídos. Agora estão. Agora, 1 ano e meio depois, tudo está destruído na universidade. Eu até gravei um vídeo disso. E eu voltei lá. Então eles passaram a usar o ensino online. Eu continuei meus estudos em setembro de 2024. Comecei a fazer as aulas e os semestres. Foi assim que a gente fez. E no fim, eu me formei há 2 meses. É um bacharelado e o diploma veio em arquivo PDF. Não é um papel, não é um diploma físico, é um PDF. Mas eu fiquei feliz por ter me formado. Era uma universidade maravilhosa, com pessoas incríveis, professores ótimos. E é isso, foi assim a minha experiência com a universidade. Bom, antes de tudo, parabéns pela formatura. E agora você é tradutor ou tradutora freelancer. Você estudou, se entendi direito, língua inglesa e se formou nisso. Como está a vida agora em Gaza, depois de 2 anos e meio? Como está a sua família e como estão seus amigos? Você perdeu pessoas? Eu perdi pessoas. No começo, isso foi em novembro de 2023, eu costumava mandar mensagens de texto para os meus colegas de turma, perguntando como eles estavam, dizendo, "Ei, tá tudo bem com você?" Alguns fugiram para o sul, porque no início, Israel emitiu aquelas ordens de evacuação no norte de Gaza, mandando todo mundo sair. Nós não saímos. Ficamos no norte de Gaza. Algumas pessoas fugiram. E em novembro foi criado esse corredor de Netzarim, que dividiu Gaza em 2 partes, o norte
e o sul. Então qualquer um podia ir do norte para o sul, mas não dava para voltar do sul para o norte. Se alguém tentasse fazer isso, tentar voltar para casa, seria baleado e morto. E foi isso que aconteceu com alguns palestinos. Eles tentaram voltar para casa e foram mortos. Então eu costumava mandar essas mensagens de SMS. Alguns respondiam, outros não. Depois eu descobri que alguns dos que não responderam tinham sido mortos. Tinha um rapaz, o nome dele era Ali. Ele fugiu para o sul, para Khan Yunis, e foi morto lá. Ele seguiu as instruções do exército israelense. Disseram para ele que era uma zona segura, ele foi para lá e acabou sendo bombardeado e morto. Outros também foram mortos, mas ele é o que me vem à cabeça, porque antes do genocídio, eu tinha uma relação meio próxima com ele. Ele era um ano mais velho que eu, mas a gente frequentava algumas das mesmas aulas, conversava bastante, e é muito triste. Claro. Não, é absolutamente horrível. Quero dizer, os vídeos que saíram de Gaza são sinceramente as piores coisas que eu já vi na minha vida. O nível de morte e destruição, e também a forma como esses bombardeios simplesmente explodiram pessoas no meio de cidades superpopulosas. E por aí vai. Onde você morava? Quer dizer, você e sua família, como está o dia a dia de vocês agora? Eu também vi um vídeo seu mostrando pessoas correndo atrás dos caminhões de água, então as necessidades mais básicas da vida ainda estão muito comprometidas, não é? Sim, são. Mas deixa eu te contar, vamos voltar alguns anos. Eu nasci aqui, vivi aqui a vida toda. Morava no bairro de As-Sabra, no sul da cidade de Gaza. Em 2016, a gente se mudou para o bairro de Ar-Rimal, na parte oeste da cidade. 2 anos depois, em 2018, o prédio onde a gente morava, era um apartamento, foi bombardeado e destruído. Então tivemos que alugar outro apartamento, no mesmo bairro. Desde 2018, estamos morando nesse lugar alugado. Aquele apartamento era nosso, e agora não existe mais. Desde então, a casa foi bombardeada e destruída. A maioria das pessoas em Gaza vive em tendas. Eu mesmo passei por isso quando fugimos para o sul, 2 semanas antes do cessar-fogo, esse cessar-fogo grande que está acontecendo agora. Sabe, as forças israelenses estavam avançando na cidade de Gaza e o ministro da Defesa de Israel disse: "Vamos fazer a cidade de Gaza parecer com Rafah e Beit Hanun." Ou seja, eles iam destruir tudo. Não existe mais nada lá. E foi assustador. Então a gente fugiu para lá e eu vivi o que é morar numa tenda. É horrível. Mas aí anunciaram um cessar-fogo e voltamos para a cidade de Gaza. Só que quando eu vi, nunca na minha vida eu teria imaginado o que aconteceu. Eu estava andando na rua, vindo para esse lugar onde estou fazendo a entrevista com você, e tinha gente sentada na calçada esperando por pão. Porque o que acontece é o seguinte: o pão chega num supermercado, tipo uma van ou um carro trazendo pão, eles entregam o pão para o supermercado e o mercado começa a vender por um preço simbólico, 3 shekels. E eles estão ali só esperando na fila até a van chegar. Quando eu caminho por Gaza, por exemplo, vejo gente revirando o lixo. Crianças com roupas sujas, carregando sacos nas costas, mulheres, homens, idosos. E eles não estão só procurando algo para comer, também procuram papelão. Usam para fazer fogo, para cozinhar, porque Israel praticamente restringe o gás de cozinha em Gaza. Então as pessoas precisam usar madeira e papelão. Eu mesmo já usei papelão antes. O que eu faço é o seguinte: eu tenho uma lata, tipo uma lata de metal. Ela parece um cubo, mas é vazia por dentro. It looks like a cube, but it's empty from the inside, and so I put cardboard inside the tin. Então eu coloco papelão dentro da lata e coloco uma panela com comida, tipo macarrão, arroz, o que tiver. E o fogo vem debaixo da panela, do papelão queimando. É assim que essas pessoas fazem. Algumas dessas crianças juntam garrafas plásticas. Tem gente que eu nem sei direito o que é, mas derrete o plástico e transforma em algum tipo de combustível artificial. Eu já passei por um desses lugares. Fica na praia,
e sai uma fumaça preta de lá. As pessoas ficam todas cobertas de preto, tentando queimar nylon, garrafas plásticas e outras coisas assim para fazer combustível, eu acho. To kind of make fuel, I think. Uh, like I could just go on and on. Eu poderia continuar falando sem parar. Então, nesse momento, todo mundo está meio que em modo de sobrevivência, tentando se virar de algum jeito. Qual é a sua estimativa de quantas pessoas você acha que morreram nesse genocídio? Porque os números que a gente tem recebido são, bom, praticamente um palpite de qualquer um neste momento. Mas com certeza não são aqueles 60 ou 70 mil de que estamos lendo. Qual é o seu palpite, com base no que você está vendo lá no local? E que porcentagem você acha que já não está mais em Gaza? So the numbers from the Ministry of Health are false. Então, os números do Ministério da Saúde são falsos, porque essas pessoas perderam a capacidade de contar. Aliás, eles só contam os corpos que chegam ao hospital. Ou seja, se um palestino foi morto e o corpo não foi levado para um hospital, ele não entra na contagem. Isso é um genocídio. Centenas de milhares de pessoas mortas, feridas, sequestradas ou desaparecidas. O que normalmente significa que foram mortas ou sequestradas pelos israelenses. É um número inimaginável. Nem sacred matters, mas putz no vá, space Faust. Unharayaris to woodtrees. The actual number is much higher than that. O que está acontecendo agora? Quero dizer, hoje, dia 19 de junho, pela primeira vez, eu acho que os Estados Unidos foram obrigados a realmente interromper uma de suas ofensivas militares, a que era contra o Irã. E a gente está vendo como o Líbano foi incluído nesse acordo que acabou de ser feito. E antes de começarmos, você me disse que está sentindo que as coisas estão começando a mudar. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Absolutely. I'm very glad and happy that this Com certeza. Eu fico muito satisfeito e feliz que esse acordo tenha entrado em vigor. Basicamente, isso é uma derrota para os Estados Unidos e uma vitória para o Irã. Na minha opinião, a parte mais importante do acordo é a retirada das forças americanas do Oriente Médio. Eles não disseram que vão sair completamente, mas com certeza vão reduzir a presença militar. E a presença militar dos Estados Unidos na região serve principalmente a Israel. Acho que deu para ver que os Estados Unidos usaram mais interceptores para proteger Israel do que o próprio Israel usou. Então, quando os militares americanos reduzem sua presença, Israel deixa de estar tão protegido quanto antes. E assim, é isso. Pode ser que seja assim. Isso não é uma garantia de que eles vão repensar o que estão fazendo no Líbano e em Gaza. Agora mesmo, eles continuam bombardeando o Líbano e tentando avançar. Eu estava lendo as notícias antes de vir para cá. Há confrontos no sul do Líbano. O Ministério da Saúde libanês disse que 16 pessoas foram mortas por Israel durante a noite. E também há canais israelenses em hebraico relatando baixas entre soldados e forças israelenses, mortos e feridos. E os israelenses estão furiosos, eu acho, por causa desse acordo. Eu acompanho alguns canais israelenses e alguns deles estão atacando Trump pessoalmente, o que não é algo que eles faziam antes. Estão xingando ele. Então isso é um ótimo sinal. Fico muito satisfeito que isso tenha acontecido. E acho que a maré está virando contra Israel. I think that the tide is turning against Israel. Israel depends on the US. Sabe, Israel depende dos Estados Unidos. Israel não é um país normal. Quando a gente olha para a forma como Israel foi fundado e criado, dá para ver que não é um país comum. É uma entidade estrangeira que depende de apoio externo. Os aviões que eles têm, os helicópteros Apache, eu já vi os aviões de guerra israelenses e esses helicópteros Apache. Às vezes eles voam bem baixo sobre a cidade de Gaza e ficam soltando aquelas luzes de sinalização. Acho que é uma demonstração de força quando fazem isso. E esse equipamento que eles usam, a maior parte é fabricada nos Estados Unidos. Então eles dependem dos americanos. E dá para ver como a opinião pública em relação a Israel se comporta. The public opinion towards Israel, it's at a historic
all-time low. Está num nível historicamente baixo. Nunca foi assim antes, e nunca mais vai voltar a ser como era. Daqui para frente, é só seguir adiante. E o que isso vai causar no futuro é uma redução na ajuda dos Estados Unidos a Israel, e talvez até o corte total dessa ajuda. Agora eles estão tentando integrar os exércitos dos dois países, mas eu sei que já falei bastante, só que isso é um avanço muito positivo. Israel ainda está bombardeando Gaza e o Líbano, mas isso não vai durar para sempre. Vai chegar o momento em que os israelenses, os criminosos de guerra, serão responsabilizados. Isso não pode e não vai continuar para sempre. Fico feliz em saber que essa é a impressão que você está tendo aí em Gaza. Mas quando você ouve essa palavra cessar-fogo, e eles anunciam isso, mas os bombardeios continuam, quer dizer, como é que você entende uma coisa dessas? Parece para mim, e para muita gente aqui no Ocidente, que a ideia de cessar-fogo para Israel significa que o outro lado para de atirar, enquanto eles continuam fazendo tudo como sempre. Quais são os efeitos reais para vocês aí? Quando cessar-fogo foi anunciado, as coisas realmente melhoraram? Ou só ficaram ruins de um jeito diferente? Isso é muito interessante o que você disse, e é parecido com o que meu professor, Rifat Al-Arei, costumava dizer. Cessar-fogo, a gente cessa, eles atiram. É assim que funciona. Quando o primeiro cessar-fogo foi anunciado, aquele que entrou em vigor um dia antes da posse do Trump, todo mundo em Gaza ficou feliz, inclusive eu, porque achamos que era o fim. O genocídio acabou. A agressão acabou. Podemos voltar para casa. Mas Israel, claro, continuou bombardeando e matando palestinos. Mataram 150 pessoas. E em março, 2 meses depois do cessar-fogo, no dia 18, retomaram o genocídio em larga escala. Lançaram ataques aéreos durante a noite e mataram mais de 600 palestinos. During the night, killing over 600 Palestinians, and they said the war is back, the genocide is back. E eles disseram que a guerra voltou, que o genocídio voltou, quebrando completamente o acordo. E quando você olha para a mídia daquela época, eles diziam retomada das hostilidades. Não diziam que era Israel rompendo todo o acordo, porque esses veículos de mídia são sionistas. Eles moldaram a narrativa. E nesse cessar-fogo, esse falso cessar-fogo, quando foi anunciado, a gente estava em Nuseirat al-Balak, no centro da faixa de Gaza, e eu estava deitado num colchão. Era de noite, e comecei a ouvir pessoas comemorando. Tinha muitas barracas ao nosso redor, e eu não entendi o que estava acontecendo. Por que estavam comemorando e assobiando? Aí descobri que era por causa do cessar-fogo. E o Trump disse, a paz no Oriente Médio depois de 3.000 anos, ou algo assim. E eu pensei, pronto, é isso. Dessa vez, é isso mesmo. A guerra, o genocídio, acabou. A gente vai poder voltar para casa. Só que a maioria das pessoas já tinha perdido suas casas naquele momento. Porque no genocídio que veio depois do primeiro, o genocídio durante o governo Trump, basicamente o que os israelenses estavam fazendo era demolir casas em Gaza. Muita gente não sabe como Gaza foi destruída, mas não foi por ataques aéreos, foi por tratores. Eles têm tratores D9, que são fabricados nos Estados Unidos, tratores militares muito potentes, e eles simplesmente avançavam contra as casas palestinas com esses tratores e tudo desabava. Nos prédios mais altos, eles usam as unidades de engenharia, colocam explosivos nessas casas. São prédios residenciais e eles explodem tudo de uma vez, filmando enquanto comemoram. Sabe, teve um rabino que foi tratado como herói na televisão nacional. Ele é um colono da Cisjordânia e é um terrorista. Era motorista de um trator D9 e entrou em Jabalia. Houve uma incursão em Jabalia, no norte de Gaza, em outubro de 2024. Isso foi durante o governo Biden, claro. E o que as forças israelenses fizeram em Jabalia foi demolir o máximo de casas que conseguiram. E esse cara foi entrevistado na televisão israelense, falando sobre como ele costumava demolir. Perguntaram para ele, quantas casas você demoliu?
E ele respondeu, 50 casas por semana, mostrando o quanto ele estava comprometido em demolir casas. Ele disse que eles, se referindo aos palestinos, não têm mais nada para onde voltar. Não tem número de identidade, nem documentos, nem lembranças. E ele ficou triste, porque estavam nos arredores de Beit Laia, que fica ao norte de Jabalia, já que o cessar-fogo entrou em vigor e eles tiveram que recuar. E ele ficou triste porque não demoliram Beit Laia. Terroristas, as coisas e as listas que eles têm, estão fazendo a mesma coisa no Líbano. Selvagens absolutos. In Lebanon, they're absolute savages. What is your Qual é a sua impressão das pessoas que ainda estão em Gaza? Seus amigos, sua família, você mesmo? Quando tudo isso acabar, qual é o futuro de Gaza? E até que ponto você e as pessoas ao seu redor estão determinados a permanecer em Gaza e reconstruí-la? Existe algum tipo de visão para o futuro da sua terra? Is there any kind of vision for the future of your home? Unfortunately, in the near and medium term, Infelizmente, no futuro próximo e também no médio prazo, eu não acho que isso vai continuar. Acho que as coisas vão continuar piorando como estão agora. Quer dizer, ontem Israel bombardeou Gaza e matou 3 palestinos, ou talvez 4. Anteontem, bombardearam Gaza de novo e mataram 4 palestinos. E continuam demolindo casas palestinas, mesmo durante esse cessar-fogo que é uma farsa. Então, em relação à esperança para o futuro, a longo prazo, sim, eu acho que existe esperança, uma esperança num futuro distante. Mas no curto e no médio prazo, infelizmente, eu não estou otimista. future, I'm not optimistic, unfortunately. And when we talk about the political E quando a gente fala da política por trás de tudo isso, a política do genocídio, a política do que tornou isso possível, quem você acha que é o responsável pelo que aconteceu com você? Porque, claro, os israelenses, o exército israelense, são quem executa o genocídio. Mas há todos esses países que o permitem, em primeiro lugar os Estados Unidos, mas também a Alemanha, também a grande mídia, também o próprio processo político no Ocidente. É um crime político impressionante, numa escala que é difícil, ou que para mim foi quase impossível de imaginar. Na sua opinião, onde está a principal responsabilidade por tudo isso? that the prime responsibility for these lies. On Zionists all around the world. Sobre os sionistas ao redor do mundo. Obviamente, Israel é a entidade sionista, mas existem sionistas, especialmente no Ocidente. O lobby sionista é o mais forte de todos. Alguns anos atrás, se você dissesse uma palavra contra Israel, perdia o emprego, era processado, até preso. Essas pessoas controlaram a narrativa por décadas. A mídia moldou tudo a favor de Israel. Quando Israel faz algo errado, eles vêm com aquele papo de os dois lados. A doutrinação foi tão forte que muita gente, especialmente no Ocidente e principalmente nos Estados Unidos, achava que tinha uma obrigação de apoiar Israel, de mandar dinheiro e armas sem fim para sempre. É esse o nível da doutrinação. Então eu culpo os sionistas, pessoas como, bom, a gente no Congresso, no Senado, Trump, Biden, tanta gente. Eu nem sei o que dizer. I don't know what say. Sim, claro. A rede sionista ampliada de poder e controle político, também presente no Ocidente, é o que acaba permitindo isso. Mas deixa eu te perguntar pelo outro lado. A gente falou um pouco sobre o Irã e sobre o fato de que os Estados Unidos venceram. E, na verdade, quando eu entrevisto pessoas do Irã, especialmente o professor Mohammad Marandi, ele sempre destaca que o Irã, embora seja um país xiita, apoia fortemente e está do lado da faixa de Gaza, que é sunita. Você acha que a forma como o chamado eixo da resistência está atuando pode ter impacto também sobre os muçulmanos da Ásia Ocidental? E como você vê o impacto do islamismo xiita em comparação com o islamismo sunita na região, dentro do contexto do que aconteceu? I'm not a theologian, but Não sou teólogo, mas o que Israel tem feito, o que o Irã tem feito, o Hezbollah e esses Ansarullah no Iêmen, o que eles têm feito, quem mais estava resistindo a Israel? Quem mais estava lançando mísseis e drones contra Israel? Isso é uma luta. É o sionismo contra a humanidade. E essas pessoas que estavam lutando contra Israel, eu respeito elas e desejo que tenham mais sucesso na luta contra Israel e contra o sionismo.
Eu sou sunita, e claro, o Irã é xiita. Mas isso não é algo em que eu pense ou reflita. Tipo, ok, eu sou sunita, eles são xiitas, tudo bem. Não é algo em que eu pense, é... It's not something I think about. It's Okay, no, that's just what I wanted to understand whether this Tá is certo, something não. on your Era mind só or isso que eu not. queria In that case, entender. it's not. Se isso é algo que você tem pensado ou não. Mas nesse caso não é. E a questão, na verdade, é sobre humanidade contra desumanidade. O que você acha das possibilidades para o futuro? Se alguém te oferecesse a chance de uma solução de 2 estados, ou de um estado único, ou qualquer outro tipo de arranjo político, o que seria algo que você acha que conseguiria dizer sim, depois de tudo que você teve que viver? so well, the two-state solution. That's Então a solução de 2 estados, ela morreu. Já faz muito tempo que morreu. O que eu gostaria de ver, se você quer saber a verdade, é que Israel ficasse como Gaza. Eu sei que muita gente não diria isso, mas Israel cometeu o crime dos crimes. E eu quero ver esse apoio acabar. Quero ver os Estados Unidos e o Ocidente em geral que têm apoiado Israel. Israel não teria conseguido cometer esse genocídio se não fosse pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. As bombas que caíram são todas americanas. Os aviões, todos americanos. E eu quero ver eles perderem esse apoio. see them lose that support, and without that support, Israel E sem esse apoio, Israel não vai conseguir atacar ninguém, não vai conseguir cometer genocídio, atrocidades ou crimes de guerra. E como eu disse, Israel não é um país normal. Quem vem acompanhando esse genocídio há 2 anos e meio, eu acho que já chegou à conclusão de que o problema não é o governo de direita do Netanyahu, nem os colonos violentos na Cisjordânia. O problema é o próprio Israel. Esse é o problema. Eles estão simplesmente bombardeando todo mundo. Mas, como eu disse, isso não vai durar para sempre. Vai chegar um momento, e eu não acho que esteja muito longe, em que eles não vão mais conseguir atacar, nem cometer crimes de guerra e atrocidades. and commit war crimes and atrocities. How do you think that? Como você acha que essa história vai ser escrita? How do you think Porque veja, uma das tentativas foi, claro, apresentar tudo isso como um ato de autodefesa de Israel, certo? A narrativa de vítima que Israel tentou espalhar foi enorme. Quer dizer, eles tentaram de todas as formas possíveis e, na minha opinião, não deu certo. Na mídia ocidental, no sul global, está absolutamente claro quem é o autor do genocídio e quem é a vítima dele. E eu continuo convencido de que o Tribunal Internacional de Justiça vai acabar concluindo que se trata sim de um genocídio. O que você acha que vai ser escrito sobre esse momento e sobre a responsabilidade das diferentes partes? E o que você espera da comunidade internacional em relação ao futuro de Gaza? the international community about the future of Gaza? How history will be written. I think they Como a will história write vai ser escrita? about Eu acho que vão escrever sobre o apoio sem fim a Israel na hora de cometer esse genocídio, genocide, how they have sobre como fizeram de tudo para dar a Israel tudo o que quisesse, ou até o que não precisava, they don't need it. They just só para permitir o que fizeram em Gaza, no Líbano e em outros lugares. Gaza and Lebanon. Mas como você disse, essa ideia de que Israel tem o direito de se defender virou quase um mantra. Israel having the right to Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de existir. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Tudo isso já não funciona mais como antes. Então, a história vai ser escrita do jeito certo, mostrando que isso é um genocídio, que Israel foi o lado errado, que os sionistas foram o lado errado, e sempre foram. Só que não era assim que mostravam. Mas agora vai ser, daqui para frente. Muita gente é cúmplice por apoiar Israel e encobrir os crimes que comete, e essas pessoas vão ser julgadas. A história vai julgá-las por isso. for doing that. Do you view, in the discussions I've had on my channel, there were several people who pointed Nas out conversas that que eu tive no meu canal, várias pessoas apontaram que Israel e o sionismo são, na verdade, apenas uma das manifestações mais recentes de algo muito, muito antigo e muito europeu. Esse colonialismo, o colonialismo de colonos, e a tentativa de eliminar os povos locais e substituí-los por pessoas vindas da Europa.
Quer dizer, foi exatamente isso que os europeus fizeram em praticamente todo o continente norte-americano. Mas é algo que eles também tentam fazer no Oriente. Você também interpreta o que está acontecendo como uma forma de colonialismo europeu, uma tentativa europeia de conquistar a sua terra. Porque veja, a forma como Israel foi criado são pessoas vindas da Europa, imigrantes judeus sionistas que chegaram à Palestina e immigrants who came into Palestine and took it by force. Tomaram à força. O primeiro primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, era polonês. Ele nasceu na Polônia, se não me engano, e veio para essa terra dizendo: Deus prometeu isso para mim há 3.000 anos. O segundo primeiro-ministro era ucraniano. O terceiro também era ucraniano. Então eram pessoas que vieram da Europa, chegaram nessa terra e tomaram na força. E claro, os britânicos ajudaram a criar essa entidade sionista. Então você está certo, está correto. So you are accurate and correct. You know, I'm asking this question because sabe, eu estou fazendo essa pergunta porque colocar a culpa em Israel, especialmente na Europa, é um jeito muito fácil de sair dessa discussão. É a carta mais simples de jogar, dizer algo como não, foram aquelas pessoas violentas, ou foram alguns políticos em Israel. Mas isso seria uma visão muito limitada. Todo o projeto de Israel, de ter um Estado europeu, um posto avançado na Ásia Ocidental, e depois expandir isso com o tempo, para mim, é o reflexo de algo que o Ocidente nunca enfrentou de verdade. O fato de que ele nunca deixou de ser uma potência colonial, uma empreitada colonial, que nunca parou realmente de tentar se expandir. E vocês estão no lado mais visível e mais violento disso tudo, o lado extremamente violento. Porque quando todo o resto falha, o que vem depois é o assassinato em massa, claro. Você acha que existe um futuro? Quer dizer, se a Palestina voltar, ou melhor, a Palestina já existe. Muitos países reconhecem a Palestina, reconhecem também Gaza como parte da Palestina, e isso daria imediatamente a ela um assento na Assembleia Geral. A Palestina já tem assento em várias agências da ONU. Como você acha que a Palestina, como Estado, vai no futuro se relacionar com a comunidade internacional, e especialmente com o Ocidente, quando se tratar de pedir ou exigir permitir these? That's an interesting question. Essa é uma pergunta interessante. A comunidade internacional e essa ordem mundial em que a gente vive hoje estão mudando. Então, no futuro, pode ser que não exista mais. Olha, quando a gente fala em comunidade internacional, na maior parte das vezes estamos falando do Ocidente. E eu não acho que isso seja algo que possa acontecer no futuro, a Palestina ou a delegação palestina, exigindo justiça pelo genocídio. Acho que daqui para frente, pode ser uma outra ordem mundial. Essas coisas podem deixar de existir, ou podem continuar existindo, ou não. As coisas estão mudando. E eu realmente não sei se isso vai acontecer no futuro ou não. O que você acha que as pessoas ao seu redor vão fazer agora, quando começar a reconstrução de Gaza? Qual seria o seu maior pedido ao Ocidente, mas também ao mundo em geral? Como as pessoas podem ajudar Gaza assim que for possível chegar lá de fora, assim que o cerco for rompido? Do que Gaza precisaria antes de tudo? E como você começaria a reconstruir a vida lá? Bom, quem está impedindo a reconstrução de Gaza é Israel. Então a primeira coisa seria acabar com o cerco. Muita gente me pergunta como apoiar Gaza. E na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é apoiar, e isso é a minha opinião, apoiar veículos de mídia e criadores de conteúdo que enfrentam a propaganda sionista. Pessoas que fazem trabalhos investigativos sobre Israel, sobre o que Israel está fazendo. Essas pessoas precisam ter mais público, mais alcance e influência para que possam causar um impacto real, reduzindo o apoio a Israel, fazendo esse apoio diminuir e, com sorte, acabar de vez com qualquer tipo de apoio a Israel dentro do próprio país. Por exemplo, tem o Anthony Aguilar. Ele é o denunciante da GHF.
Eu assisti várias entrevistas dele. É uma pessoa incrível. E eu cheguei a mandar uma mensagem para ele no Instagram há alguns meses. And I messaged him on Instagram a few months ago. I told him, "Hey, I'm from Gaza and I have Eu some disse para information ele: and I wanna olha, thank you eu sou de for Gaza, speaking up vi suas and entrevistas really e quero te respect agradecer how por hard falar work sobre you do." isso. So E ele respondeu com um emoji de coração. I think a lot of Então, uma people pessoa assim, know his acho que muita gente story, conhece but ele, he conhece a saw história the dele, experience in the sabe o que ele GSF viu e viveu nesses lugares da GHF, que eram verdadeiras armadilhas mortais. Essa pessoa teve influência, teve impacto. Você talvez conheça o IPAC Tracker, aquele que faz os gráficos vermelhos e verdes. Quer dizer, tem sido eficaz, na minha opinião. Então essas pessoas, esses canais, eu acho que merecem apoio. O trabalho deles precisa ser apoiado. E essa é, para mim, a minha forma de apoiar Gaza. I think my way to support Gaza. So, in your Então, na view, sua visão, primeiro é preciso quebrar a propaganda, para depois quebrar o sistema genocida de violência. É essa a sequência que você enxerga. that sequence that you're seeing. Sim, Mm. Again, I mean, Você é, claro, mais jovem do que eu, mas nós dois viemos de uma época em que, pelo menos eu achava, esse tipo de violência em massa já tinha acabado, ou não seria mais possível, por causa da presença da mídia de massa. Mas acontece que a própria mídia de massa é o fator que torna isso possível. Então acho que você está absolutamente certo. E se o genocídio em Gaza prova alguma coisa, é que a gente precisa ficar atento ao tipo de informação que circula por aí e que tenta nos deixar complacentes com crimes como o que está acontecendo com vocês. into complicity with crimes like the one that's happening to you. Do you have any Você tem alguma intuição sobre o que pode ser feito para romper essa barreira? Digo, você, por um lado, vive em Gaza. Claro, você vê de perto o que está acontecendo. E eu acho que os vídeos que estão saindo de Gaza são muito importantes para informar pessoas como eu, que estão fora de Gaza, sobre o que realmente está acontecendo aí. Mas existe alguma outra ideia, alguma intuição que você tenha sobre o que pode ser feito para também quebrar esse monopólio da mídia sobre a informação? Another thing, calling for a outra coisa é pressionar os governos para que parem de apoiar Israel, boicotar produtos israelenses, pedir um embargo de armas contra Israel. O movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, defende isso. Também pede que soldados israelenses que viajam de férias para a Europa, para a Tailândia ou para qualquer outro lugar sejam presos, que sejam julgados, que se impeça e se corte qualquer relação com Israel, que não se permita isso, que se sancionem autoridades israelenses, que se sancione o grande terrorista Benjamin Netanyahu e seus comparsas, seus soldados israelenses. Fazer coisas assim. E olha, isso não acontece da noite para o dia. É um processo longo. Mas no fim, eu acredito que vai trazer resultados. I believe that it will have results. Right. I think so too. And one of the most surreal Certo, moments certo. for me Eu também in the acho. years was E sabe, um dos momentos mais surreais para mim nos últimos anos foi ir para a Tailândia e ficar num hotel cheio de turistas israelenses de férias. E claro, não tinha um único turista palestino lá, por motivos óbvios. É realmente impressionante a dimensão em que o genocídio é um crime cometido por vários grupos ao mesmo tempo. E um deles consegue levar uma vida normal, tirar férias, enquanto o outro simplesmente morre em massa. Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por algo assim de novo. Ah, mas desculpa, deixa eu devolver a bola para você. Eu te fiz várias perguntas que estavam na minha cabeça, mas o que a gente não falou ainda? Algo que você acha importante que as pessoas entendam, algo que talvez quem está de fora não consiga perceber e que você gostaria de transmitir para elas. O que é importante para você? Algo que você gostaria de dizer para as pessoas? What is important to you? Like something you would like to tell people? Well, talking to someone like you, I think that's a great opportunity. Olha, conversar com alguém como você é uma ótima oportunidade. Acho que muita gente já entende agora a maldade do sionismo e dos sionistas. Mas isso você nem acreditaria, quer dizer, acho que agora acreditaria, no que os israelenses fazem. Por exemplo, no começo do genocídio, tinha um cirurgião no hospital Al-Shifa, na parte oeste da cidade de Gaza, e ele foi sequestrado pelas forças israelenses. O nome dele é Adnan El-Barf.
E ele foi, ao que tudo indica, agredido sexualmente e torturado até a morte. Agora, por que alguém sequestraria um cirurgião e o torturaria até a morte? Uma organização terrorista faria isso. E o exército israelense é uma organização terrorista. And the Israeli military, it's a terrorist organization. They have done so many things, Eles já fizeram tanta coisa. Sabe, tem algo recente que eu lembro, de mais ou menos um mês atrás. Era uma menina em Jabalia, nas ruínas de Jabalia, perto da chamada linha amarela, que Israel vem empurrando cada vez mais para o oeste, tomando mais e mais terra, roubando mesmo. Ela foi baleada pelas forças israelenses. Devia estar no ensino fundamental, talvez. Eu vi uma foto do pai dela segurando a menina assim, numa bicicleta ou algo do tipo, tentando levá-la para o hospital, mas ela acabou morrendo. Não há hospitais naquela região, então ele teve que percorrer uma longa distância para chegar até um, e ela não resistiu. Teve também uma história, há alguns meses, sobre 2 irmãozinhos. Two little brothers. They were 8 and 11. They were collecting wood in. Eles tinham 8 e 11 anos. Estavam juntando lenha em Gaza e foram atingidos por um ataque de drone de Israel. O exército israelense disse no X que havia 2 suspeitos fazendo atividades suspeitas e que os bombardearam para eliminar a ameaça, ou algo assim. Mas eram 2 crianças, de 8 e 11 anos. Essa era a idade delas. E há inúmeras histórias como essa. Eu lembro de uma menina que tinha uma doença crônica e precisava sair de Gaza para receber tratamento médico. Ela não conseguia tratamento lá. E depois que ela morreu, ela estava doente e morreu, não conseguiu sair, não se recuperou. Um mês depois, o pai, ou os pais dela, receberam uma mensagem dizendo que a evacuação tinha sido aprovada. Então a conclusão é que o sionismo é uma ideologia vil, satânica, demoníaca. Não há como dialogar com o sionismo. Esse sionismo é destruído. Isso é verdade. Você acha que é possível distinguir entre sionismo e judaísmo? E considera importante fazer essa distinção? So Israel is the Jewish state. Então, Israel é o Estado judeu e a maioria das pessoas que estão cometendo esses crimes são judias. Para algumas pessoas de fora, parece que só por você ser judeu, isso te dá um cheque em branco para fazer o que quiser. Eu sou contra o genocídio. Sou contra o sionismo. Seja o sionista uma pessoa judia ou não, o que importa são as ações. Então, se você é judeu e comete um crime, você é uma pessoa má. É errado. Mas para outras pessoas, dizer isso já é considerado antissemitismo. Então, independentemente de Israel ser ou não um Estado judeu, é uma ocupação. O fato de serem judeus não muda isso. Eu não tenho medo de dizer que eles são judeus, porque são. Mas o motivo de eu ser contra eles é porque são sionistas. But the reason I'm against them is because they're Zionists. Sim. E sabe, uma das coisas em que eu tenho pensado muito ultimamente é como é importante fazer essa distinção, diferenciar mesmo, né? Porque o sionismo é uma ideologia política que defende Israel como um Estado judeu, só para os judeus. Enquanto isso, há muitos judeus que não querem isso, muitos que rejeitam essa ideia e que não querem um Estado judeu de forma alguma, e muitos deles estão fora de Israel. E também há muitos cristãos que são sionistas, e eles também querem o Estado judeu, mas não porque queiram um lar para os judeus. É porque acreditam que isso vai trazer o fim dos tempos. Então, hoje, há mais sionistas cristãos do que sionistas judeus. E tem o Mike Huckabee, o israelense. Ele é um lunático. Você provavelmente já viu a entrevista dele com Tucker Carlson. Tucker Carlson. Sim. From the Nile to the Euphrates. Tucker asked him, Do Nilo ao Eufrates. what's that? O Tucker perguntou para ele, o que é isso? E ele respondeu que tudo bem se eles tomassem tudo. Esse é um sionista. Ele é cristão, não é judeu, mas é sionista. E é um lunático. O Mike Huckabee, foi ontem ou anteontem, ele estava respondendo ao Trump. O Trump disse que sem os Estados Unidos não existiria Israel. Israel não existiria, o que é um fato. E aí o Mike Huckabee disse que sem Israel, ou sem os valores judaicos, ou algo assim, os Estados Unidos não existiriam. É aí que a gente vê o quão profunda é a decadência. Eles são irrecuperáveis. How deep the rot is. They are irredeemable.
It is the level to É o which ponto a que scientists chega o and people sionismo, who believe as in pessoas que Zionism, who are acreditam part no of this sionismo, project, que the fazem way that parte this desse projeto overrides político, even a forma como isso nationalist sobrepõe ideas like, até mesmo being ideais US nacionalistas, ambassador como, por exemplo, decides to ser like cidadão dos this Estados election Unidos ou because embaixador it's a americano, straightforward thing in defender o politics. lado dos Zionism Estados is able Unidos. to override that Isso deveria ser a and coisa mais introduce a óbvia do completely mundo. different set of Mas o values. sionismo First and consegue foremost, passar por your cima loyalty disso to e to substituir Israel por um as the conjunto completamente God. diferente de valores. Em You, primeiro of course, lugar, Gaza a are lealdade a on Israel in the como end projeto where all político. the violence is E actually vocês, on claro, em the Gaza, Gaza. estão do lado Gaza onde suffered toda a more violência realmente kinetic recai. damage Gaza from sofreu mais more destruição bombs, física, quero dizer, more mais kilograms of bombas, TNT mais were quilos dropped de on TNT Gaza than foram in Hiroshima lançados and sobre Nagasaki Gaza combined. do que em Hiroshima e Uh, Nagasaki juntas. Talvez, para encerrar essa entrevista, se ainda houver algo que você gostaria que as pessoas soubessem, pode compartilhar com a gente? Ou talvez também as suas esperanças para o futuro. Or maybe also your hopes for the future. My hope is for the occupation Minha to end, esperança for é que a Gaza to, ocupação acabe, que people Gaza to seja reconstruída, go back to que the way it volte a was. ser como era And I want antes. people outside, like I E eu said, quero que as to, pessoas de fora, como eu já disse, work trabalhem e façam have an diferença, impact que atuem contra o apoio que seus governos dão a Israel. against Como eu the falei, support é um your processo. government gave É um processo to longo. Israel. Não acontece da noite para o Like I said, dia, it's a mas process, precisa it's a ser long feito. process. It doesn't Continuem happen pedindo o overnight, embargo de but it armas. should be done. Continuem pressionando os políticos. Calling for an arms Elejam embargo, candidatos que não apoiem genocídio. Continuem fazendo isso. not support genocide. E as coisas vão mudar. Keep doing that. As coisas já estão mudando. Eu ainda não vejo essa mudança aqui em Gaza. Não por enquanto. Mas ela está acontecendo em muitos lugares. E isso vai continuar. Many places, and this will continue to happen. I hope so, and we must change. Espero que sim. E a gente precisa mudar isso. Quer dizer, não pode continuar desse jeito. Mohamed, para quem quiser acompanhar você e o seu trabalho, tem algum lugar onde você publica seus vídeos, seus textos ou algo assim? Publish writing or anything? I do not write actually, but I have a small X account. Na verdade, eu I'm não not escrevo, very active mas tenho on uma X, conta but pequena you no can, X. Eu não sou muito ativo lá, mas o meu my usuário é handle is Mohaltuk. M-O-H-L-T-U-R-K. Pode me mandar uma mensagem direta se quiser entrar em contato. You can just DM me if you wanted to reach out. I will try to put the Vou tentar link to colocar o your link do seu perfil no Twitter na descrição aqui embaixo e com certeza vamos te receber de novo no programa. Por favor, me escreva também se algo estiver acontecendo por aí que vale a pena divulgar. Mohamed Al-Turk, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Mohamed Al-Turk, thank you so much for your time today. Obrigado, Pascal.